Muito bem, meus amigos. O trem pagador em movimento. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Esse programa, ele não é evidente. Não faz projeções com base em previsão do futuro. Não há uma ciência desconhecida. Há a história do Brasil. Base suficiente de onde extrair os elementos para análise. Há a história recente do parlamento, da relação do parlamento com o governo, Bolsonaro ou Lula, com ajustes, pouca mudança. Há a história dessas relações. Há a história já bastante documentada desde que Arthur Lira se tornou presidente da Câmara, do modus operandi do parlamento, da forja de urgências, da criação de pressas artificiais, o tal esforço concentrado. Está tudo aí. Tudo aí. Tudo conforme previsto. O parlamento não vai votar as matérias de interesse do governo. E a gente dizendo aqui assim, vai votar. Falta uma semana, mais de uma semana. Recesso começa só no dia 20. Então, Andreasa, vai votar tudo? Não, tudo não. Tudo não dá para votar, porque ainda existe uma questão de mérito, ainda resiste no parlamento parlamentares que não gostam de alguma matéria e que não mudam de opinião em função da circulação ou não de emendas. Então, existe um movimento no parlamento. Alguém falou sobre BPC aqui, foi o Trueno. Ele diz, eu sou autista e epilético, tenho catarata e glaucoma, recebo BPC, se o corte for aprovado já era, porque com as novas regras eu preciso estar quase vegetando para ter direito. Trueno, essa é uma das razões porque me parece que o pacote não será aprovado conforme enviado ao parlamento. Porque há uma perversidade, a meu ver, muito clara, na proposta para o BPC. E o pessoal do Ministério da Fazenda, sobretudo o número 2 da Fazenda, o braço direito de Haddad, o Dário Durigan, tem feito uma ronda pelo parlamento, ouvindo as lideranças, e não apenas à esquerda, não apenas, portanto, na base do governo, mas em outros setores, há uma resistência muito grande a essa forma de composição nova proposta no pacote para critério de adesão ou permanência no BPC. A composição a composição da renda necessária, porque o BPC é para pessoas de baixa renda, idosas ou com alguma deficiência. E é claro que é preciso haver um pente fino, um rigor para a adesão a esse programa. Mas aquilo que o governo exige é uma política de exclusão de necessitados do BPC. É diferente. É querer fazer economia com o BPC porque não enfrenta as questões estruturais de verdade. Eu sou... e o Trueno lembra, o BPC não é direito adquirido igual a aposentadoria. Então, e não é por outra razão que se vai sobre o BPC. Mas é perverso investir contra o BPC, tentar fazer economia com o BPC, porque haveria áreas estruturais em que atacar. E eu repito aqui, a mais importante delas, a vinculação dos pisos de saúde e educação ao ritmo da arrecadação. Essa desvinculação seria, aí sim, uma medida estrutural poderosa, que faria com que não se precisasse investir, pente fino, rigor, fiscalização no BPC, mas que não se precisaria de canetada excluir um monte de gente que precisa do benefício da prestação continuada, como o nosso Trueno. Então, retomo aqui, e foi bom, um abraço para o Trueno ter entrado nessa matéria, porque existe ainda discussão de mérito. Aí aparece o Jailson. Trueno, talvez você não saiba, mas Andreasa apoia o não reajuste dessas categorias ao salário mínimo, ou seja, essa defesa é meia boca, não muda nada, Jailson.
Que bom que você está aqui, bom dia. Não muda nada no que eu disse aqui. Eu vou repetir aqui para que você não tenha para que não haja nenhuma dúvida sobre a minha posição. Eu sou contra a vinculação do aumento do salário mínimo à Previdência. Ou melhor, eu sou contra a Previdência vinculada ao ritmo do aumento do salário mínimo. Para que não haja nenhuma dúvida a esse respeito. Eu acho que pensões, aposentadorias, a Previdência, o reajuste que tende a haver, deve ser pela inflação. O salário mínimo, porque são coisas diferentes. O salário mínimo, segundo a política defendida pelo governo, e foi anunciado que assim seria, é reajustado por um cálculo de... Agora vai ter o teto de 2,5% acima da inflação, mas a base de cálculo é a mesma. A PIB dos últimos 2 anos mais inflação. Vai ter esse teto de 2,5% para o crescimento, mas é um ganho real com base no PIB. No caso da Previdência, não faz sentido para mim que seja assim. São lógicas de contribuição entre ativos e inativos, são lógicas diferentes. Também sou contra a vinculação dos pisos de saúde e educação ao ritmo da arrecadação. E, nesse caso, simplesmente porque a conta não fechará assim. Isso seria onde se atacar estruturalmente, para que não haja dúvida. Agora, considerando tudo isso, eu sou contra, porque eu acho perverso, a forma de revisão que se quer fazer para o BPC, que significará deixar as pessoas que precisam de fora do benefício da prestação continuada. Então, Jailson, eu sei que nunca é a sua intenção, mas não venha com não é a sua intenção, mas sem querer a sua maledicência pode gerar confusões sobre a minha opinião. Você está mudando agora, você foi bem claro ao não reajuste dos aposentados ao salário mínimo. Jailson, eu já estou preocupado com a sua capacidade cognitiva. Eu sou contra o reajuste da Previdência atrelado ao salário mínimo, certo? Eu não estou mudando agora. Você foi bem claro, o não reajuste dos aposentados ao salário mínimo. É exatamente isso. Acho que a aposentadoria tem de ser reajustada pela inflação. Então, eu não estou mudando nada do que eu sempre disse. Muito bem. Então, tá aí. Tudo mais constante. O trem pagador das emendas em movimento. La nave va. As aprovações virão. De tudo? Não, porque, repito aqui, acabamos de falar sobre isso, foi bom esse parênteses oferecido por Trueno e Jailson, para mostrar que existe discussão de mérito no parlamento. Tem gente discutindo mérito, discutindo essência da matéria, e essa é a razão porque haverá uma natural diluição, desidratação da proposta. Isso significando menor economia, digamos assim, porque o pacote de corte de gastos proposto não corta gastos, ele propõe uma diminuição no ritmo do crescimento da dívida pública, que é um crescimento maior ou menor, de qualquer maneira descontrolado. Está descontrolado como se nós estivéssemos em guerra. É um troço bizarro. E um aumento de dívida pública sem que haja uma guerra, né? Sem que haja uma pandemia, um aumento de dívida pública por descontrole mesmo, por incapacidade de fazer escolhas. A situação é grave. Mas as coisas vão andar. Vejam aqui a notícia. A notícia ontem foi divulgada pelo Alexandre Padilha, que é o secretário da articulação política, né, do governo Lula, o ministro Alexandre Padilha. Afirmou que o governo já pagou quase 2 bilhões em emendas. Desde quando? Desde que Dino liberou o pagamento e, especialmente, a partir da portaria que o Planalto editou. Então, vejam isso. Também aquela velha deturpação, que é uma certa proteção a Flávio Dino. Flávio Dino é um dos nossos protegidos, né? As pessoas têm muita dificuldade em dizer claramente aquilo de que se trata. Flávio Dino liberou o pagamento das emendas, sem razão jurídica para fazê-lo.